No último dia do ano legislativo, o Congresso Nacional aprovou hoje o orçamento de 2024, que prevê receitas e despesas de 5 trilhões e meio de reais. Pelo texto que vai à sanção, o salário mínimo passa dos atuais R$ 1.320 deste ano para R$ 1.412 em 2024. Assim como previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, também aprovada nesta semana, o texto busca cumprir a meta fiscal de déficit zero. Já em relação às emendas parlamentares, houve um incremento ao texto da LDO, passando da estimativa inicial de 49 bilhões de reais para mais de 53 bilhões de reais. Quanto ao corte antes anunciado de cerca de 17 bilhões de reais sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o governo federal conseguiu amenizar a situação e o corte final sobre o programa foi de 7 bilhões de reais. Agora, o maior debate durante a votação do orçamento no plenário foi em relação ao fundo eleitoral, que era de 939,3 milhões de reais na proposta original do Executivo e passou a 4,9 bilhões de reais. Sem sucesso, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, até tentou intermediar um acordo para redução no valor do fundo. Na avaliação de Pacheco, não houve critério para se chegar a esse valor. De fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecemos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Mas eu quero dizer que, embora essa seja a minha posição publicizada, uma posição que eu manifestei inclusive aos deputados e aos senadores, vale a vontade da maioria. E, obviamente, nos cabe agora, diante desse cenário, buscar alternativas de aprimoramento. Eventualmente, ter no Brasil uma lei que possa ter uma disciplina sobre a aplicação dos fundos eleitorais, para não ficar dentro de discricionariedade de comandos partidários, para que todos efetivamente possam ter acesso a isso. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado de pessoas jurídicas, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil, e precipita inclusive uma reflexão sobre as eleições no país, o custo delas para o Brasil em todos os sentidos. E o que já se sabe sobre os recursos para a agricultura em 2024? Quem vai nos responder a essa pergunta é a Kis Vasconcelos, que está lá ao vivo em Brasília. Boa noite, Kis. O que é possível adiantar nesse momento? Os números ainda são um pouco desconhecidos, né? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Realmente, os números são ainda desconhecidos, há muito para se destrinchar em relação ao orçamento, mas o que a gente já tem para trazer para todos que nos acompanham nesse momento é que houve, sim, um acréscimo de recursos em relação ao ano passado para o agro. Para se ter uma ideia, somado aí o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o montante ficou aí em aproximadamente 17 bilhões de reais. Para o Ministério da Agricultura foi destinado um montante superior a 11 bilhões de reais. Já para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o montante foi superior a 5 bilhões 920 milhões. Quase 6 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, o ano passado, em 2023, o Congresso destinou aproximadamente 13 bilhões de reais para as duas pastas. Esse ano, 17 bilhões, o que dá aí aproximadamente 22% de aumento. No entanto, a gente procurou averiguar aqui e não há uma definição exata em relação à alocação dos recursos para as pastas. Essa definição deve acontecer nos próximos dias em reuniões ministeriais. E seguindo as informações aqui do projeto de lei aprovado, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, também teve um acréscimo de recursos. No orçamento de 2023, o Congresso havia destinado 4 bilhões e 63 bilhões de reais para a estatal. Já em 2024, o valor ficou em 4,77 bilhões.
Para a Companhia Nacional de Abastecimento, foi destinado o total de 1,77 bilhão de reais. Petri. Tá certo. Obrigado pela participação. Quis uma boa noite. Até um Feliz Natal já para você. Até segunda-feira.